can't do this. Never. Have it your way. Now? Você sabia que até mesmo uma das melhores franquias de animação da história também possui erros absurdos que quase ninguém notou? Ah, pronto, agora danou-se. Isso aconteceu em Toy Story 3, naquela cena nostálgica em que vemos o Andy simulando que o xerife Wood está enfrentando o terrível Bart Caolho, que no caso é o Senhor Cabeça de Batata. Ele possui como principal característica o fato de poder tirar e recolocar partes do corpo. Então, para brincar e transformá-lo em Bart Caolho, Andy tira um de seus olhos. Mas quando a mãe do Andy entra com a câmera, podemos ver que ele mostra o Senhor Cabeça de Batata, mas ele tá com os dois olhos e totalmente montada, quando deveria estar com apenas um. Mas isso é um erro monumental. Vamos falar que esse erro não combina com o padrão Disney Pixar de qualidade, não é? Esse é só o primeiro dos 15 erros grotescos que a gente vai te mostrar hoje. Então vem cá, pega a pipoca e pega a prancheta, que tá começando mais um Team Videos. Pocahontas é uma das 12 princesas Disney. No seu filme de 1995, vemos a história de amor entre a princesa indígena e John Smith. E quando ela precisa ir ver o capitão, sua amiga a leva pela mão até o local em que a sua tribo o prendeu. Mas perceba que quando elas chegam perto desse lugar, elas continuam de mãos dadas, mas as suas sombras não. Monstros S.A. é um daqueles filmes inesquecíveis. E quem não curte a amizade de Sully e Mike, não é mesmo? Afinal, o próprio Mike disse que Sully sentia inveja dele desde o primário. You've been jealous of my good looks since the 4th grade, pal. Mas será mesmo? No filme Universidade Monstros, é mostrado exatamente o momento em que Sully e Mike se conhecem e começam a sua grande amizade. E aí a gente pode ver que esse foi um furo de roteiro entre os dois filmes. Deve ter sido esquecimento, já que os dois tiveram 12 anos de diferença entre seus lançamentos. Jura? Uau! Poucas pessoas vão se lembrar do príncipe Ahmed, um dos pretendentes da princesa Jasmine de Aladdin. Isso porque ninguém gosta dele, principalmente o tigre de estimação da princesa, o Rajad, tanto que ele dá uma mordida bem no bumbum do mala sem alça. Mas é exatamente aí que tá o erro. Olha só, quando o príncipe Ahmed vai embora, a gente pode ver que a calça dele tá rasgada. Dá pra ver a sua cueca cheia de coraçõezinhos. Mas quando vemos o Rajad, ele tá com um pedaço da cueca nos dentes, o que demonstra que era pra vermos o bumbum do príncipe mala sem alça naquela cena anterior. Peraí, o quê? Sendo sincero, ainda bem que a gente não viu. Nesse a gente pode falar que foi um erro do bem. A Bela e a Fera com certeza é um clássico, tanto dos contos de fadas, quanto entre os filmes da Disney. A gente sabe que a Fera se trata de um príncipe que foi amaldiçoado, e desde então ele e todos do castelo tiveram suas formas mudadas. E em um momento de raiva, vemos ele rasgando com suas garras o seu próprio quadro por tristeza de ter visto como ele era e no que tinha se tornado. Ashamed of his monstrous form, the beast concealed himself inside his castle. Só que mais tarde, quando Bela encontra o quadro, os rasgões que eram na horizontal agora estão na diagonal e estão bem maiores, só sendo possível agora ver os olhos do príncipe e a sua roupa. Será que ele voltou lá depois e rasgou ainda mais o quadro? Eu acho que não. É só mais um pequeno erro de continuidade mesmo. Ainda falando do clássico de 1991, notamos mais um erro bem rápido. Quando Bela tenta evitar que seu pai seja levado, ela não tá usando o seu avental branco, que a acompanha praticamente durante todo o filme. Só que logo em seguida, seu avental aparece novamente. Deve ter sido um pequeno erro na animação, só que a gente percebeu. You can't do this. Never. Have it your way. Now? Durante o filme Detona Ralph, a pequena Vanellope precisa reaprender a dirigir para poder participar da corrida. E seu novo amigo, o Ralph, ajuda ela durante esse processo, mas ele não é nada fácil. Tem um determinado momento em que a pequena bate de frente em seu carro feito de doces, e ela simplesmente cospe um dos seus dentes, sorri e dá um sinal de positivo. E podemos ver que ela ficou banguela, mas só nessa cena, né? Porque depois seus dentes simplesmente voltam ao normal. Ah, é zoeira. Será
Será que era um dente de leite e o outro dente cresceu super rápido? Olha, como essa mágica do dente aconteceu a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que adoramos filmes, desenhos e séries. Se você também curte como a gente, comenta aqui embaixo #dente para quem ler os comentários antes de assistir o vídeo não entender nada. Frozen é sensacional, isso é um fato. Só que não impede que tenha alguns pequenos errinhos, que nem quando Elsa cria o Marshmallow para que Anna, Kristoff e Olaf sejam expulsos do seu palácio de gelo. Só que no meio da perseguição, todos os três acabam caindo do monte embaixo em uma região cheia de neve. Mas você já parou para pensar que o Olaf caiu primeiro? Então, como é possível que o Kristoff esteja abaixo dele? Não faz sentido, não é verdade? O detalhe é que o Olaf cai antes da Anna e do Kristoff. Em Rei Leão, um dos filmes mais marcantes da história, temos algo muito curioso acontecendo. Quando Timão e Pumba vão cantar e dançar Ula Ula, vemos o Timão de costas. E quando ele vira, como em um passe de mágica, uma flor enorme que não estava lá simplesmente aparece. Essa é a famosa magia dos desenhos da Disney? Eu acho que sim. Olha, Valente é um dos primeiros filmes da Disney em que existe uma princesa, mas não um príncipe, o que já torna ele histórico nesse sentido, não é verdade? Só que o roteiro do filme possui algumas imprecisões históricas, que podem ser classificadas também como erros. Mérida, a protagonista, é uma princesa em um reino da Escócia durante o século X. Se tem uma coisa que todo mundo pensa quando se fala da Escócia, é do kilt, aquela famosa vestimenta masculina que se assemelha a uma saia. E muitos personagens do filme o utilizam. A questão é que o kilt só foi criado no século XVI, mais de 500 anos depois do período que se passa a história de Mérida. Calma, gente, coisa boba, a Disney só errou por 6 séculos. Outro erro histórico também presente em Valente tem a ver com as batatas. Em banquetes e jantares durante o filme, é possível ver que elas são servidas em alguns momentos. Só que as batatas só chegaram à região da Grã-Bretanha, onde fica a Escócia, também no século XVI. Mais um delayzinho de 500 anos no filme. Em Toy Story 2, quando o restaurador vai fazer os reparos e consertos no Woody, inclusive uma das minhas cenas favoritas em animações, uma das coisas que ele faz é tentar eliminar um dos vestígios mais marcantes do xerife, o nome do Andy que tá na sua bota. Para isso, ele usa uma tinta da mesma cor da bota e pinta um nome para que ele seja apagado. Perceba que a primeira letra no bico da bota é o A, que é a primeira letra do nome Andy, seguido das outras letras, correto? Mas quando o Woody vai retirar a tinta para mostrar o nome do Andy que está por baixo, vemos que o nome está com a sua direção invertida, e o A começa da parte de trás, e a letra próxima ao bico passou a ser o Y, última letra do nome Andy. Mais um pequeno erro de lógica em uma animação da Pixar, mas vamos combinar que é um mero detalhe, né? Já que Toy Story 2 é um dos melhores filmes de todos os tempos. Depois de ser esfaqueado pela terrível Mãe Gothel, a vilã ainda enche o Flynn de correntes e algemas, e naquele momento de angústia em que a Rapunzel tá preocupada com a iminente morte do seu amado, Flynn passa a mão em seu rosto. Até aí, tudo normal. O detalhe é que logo depois, o mesmo braço que antes estava livre, agora tá com uma corrente presa a ele. Mais um errinho pra lista. Esse erro é quase imperceptível e exige um certo raciocínio para notá-lo. A espécie de Nemo e seu pai, os peixes palhaço, são conhecidos por não terem nadadeiras muito grandes e, além disso, elas serem bem separadas. Como a gente pode notar quando o pai do Nemo coloca elas sobre seus olhos, elas não chegam nem a se tocar. Mas depois de lutar com a barracuda, o pai do Nemo encontra apenas um pequeno ovinho, o do Nemo. E repare como as nadadeiras dele ficam tão grandes e próximas que chegam a se sobrepor. Voltando a Frozen, encontramos outro erro bem interessante. Quando a princesa Anna está cantando alegremente, utiliza um sofá como trampolim para simular a mesma cena do quadro como se estivesse em um balanço, o que ficou uma cena muito legal. Mas se você notar direitinho, quando ela entra no salão, vemos o quadro,
mas não existe nenhum sofá nele, só bancos. Será que esse banco é um Transformer que vira sofá quando princesas cantam? Esses foram os 15 erros mais absurdos já vistos nos filmes Disney que a gente trouxe pra você. Coloca aqui nos comentários qual deles você já tinha visto e qual você nem fazia ideia que tinha acontecido. A gente quer muito saber. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, valeu!